Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Livro NT 2022. Estamos falando sobre este livro aqui do Bertrand Russell, A Conquista da Felicidade. E hoje, finalmente, após passarmos sobre o calvário da infelicidade, nós vamos falar então sobre as causas da felicidade. Então falamos sobre os 8 aspectos, as oito principais causas, segundo Bertrand, que influenciam na nossa infelicidade, e agora a gente vai falar sobre a felicidade. O Bertrand ele começa então este capítulo perguntando para a gente se a felicidade ainda é possível, ainda mais depois de tudo que nós vimos sobre a infelicidade, né? Muito bem, deixa eu achar aqui que meu livro fechou na hora que eu estava começando o vídeo. Então, ele começa esse questionamento para nós. Ele faz primeiro, antes dele falar das causas da felicidade propriamente dito, ele vai fazer uma explanação geral sobre a felicidade. Então, ele vai fazer uma introdução sobre as próximas causas. Então, ele pergunta para nós: felicidade ainda é possível? E nessa introdução, ele vai falar para nós sobre as pessoas felizes que ele conheceu ao longo da sua vida e que nessas análises, nessas andanças, encontrando essas pessoas felizes, ele identificou 2 tipos principais de felicidade. A felicidade que está ao alcance de todos, ainda bem, ainda bem. E uma felicidade que ele coloca que é destinada para aquelas pessoas que se profissionalizam, para as pessoas estudiosas, cientistas, aquelas que possuem uma formação mais técnica, mais tecnicista, vamos colocar nesse sentido, tá? Lembrando que você ter uma felicidade, ser mais técnico, encontrar a felicidade sendo mais técnico, não exclui a possibilidade de você achar a felicidade que está ao alcance de todos nós mortais. Até porque na época de 1930 não haviam tantas formações profissionais quando Bertrand escreveu. Então se colocava assim que os técnicos, estudiosos estavam um pouco num pedestal assim. Hoje em dia a gente já tem muito mais pessoas que têm acesso à formação acadêmica, né? Então, mas ainda eu acho que cabe esses 2 tipos de felicidade que o Bertrand identifica, tá? Então, muito bem. Felicidade ao alcance de todos. Ele nos diz que esse tipo de felicidade que está ao nosso alcance, nós vamos encontrá-la nos pequenos prazeres, onde não há necessariamente um dinheiro envolvido. Então, você vai encontrar essa felicidade em trabalhos manuais, cuidando de uma horta, para quem gosta de cozinhar, fazendo uma coleção, seja ela de selo, de tampinha, de selo de cerveja, seja qualquer outra coisa. Então, o que ele quer dizer para nós aqui é que a felicidade, ela consiste em ter um interesse específico em algo que lhe dê prazer, sendo que esse algo ele tem que te desafiar todos os dias. Então ele dá um exemplo bem engraçado até do seu jardineiro. Ele fala que o seu jardineiro vivia numa guerra interminável com os coelhos que viviam comendo as suas hortaliças. Então ele fala que o objetivo diário desse homem era bolar planos mirabolantes para poder pegar esses coelhos e que isso o fazia extremamente feliz e que lhe dava um sentido de vida. Então, a felicidade por Bertrand, a felicidade simples que está ao nosso alcance, ela se resume a ter um interesse em algo, algo que lhe desafia todos os dias, algo que faz você sair da inércia, né? E sobre isso, o Bertrand ele fala o seguinte: o prazer de conseguir algo implica a necessidade de existirem no início dificuldades que nos levam a duvidar da vitória, embora no final quase sempre a alcancemos. Então, a gente ter algo que nos desafie. Ele coloca aqui e continua: o homem que se subestima é sempre surpreendido por seus êxitos, ao passo que o homem que se superestima não chega a entender muito bem seus fracassos. O primeiro tipo de surpresa é agradável, aquele que não esperava alcançar o êxito e alcançou.
O segundo tipo é desagradável, aquele que se superestima. Assim, o mais prudente é não sermos excessivamente presumidos, tampouco demasiadamente modestos, a ponto de não ousarmos, né? Então, achei legal esse contraponto aqui que o Bertrand faz, que a felicidade também está vinculada a nos desafiarmos. E aqui vem aquela questão que a gente já falou bastante da educação infantil, que às vezes a gente não propicia o ócio e um momento para nossas crianças de desafio. A gente quer entregar tudo meio de mão beijada para as crianças, para os adolescentes, não querem deixar eles se frustrarem, sendo que é importante até para eles desenvolverem uma felicidade, eles terem esse desafio. Porque a gente, quando tem um desafio, não é tão bom quando a gente se desafia a fazer alguma coisa e a gente consegue, a gente sai vitorioso de alguma coisa que a gente se propôs a fazer. É a mesma coisa da formação das nossas crianças. Então, se a gente está fazendo tudo para elas, como é que elas vão encontrar também essa felicidade? Como é que elas vão se desenvolver, crescer e evoluir, né? Muito bem, então falamos da felicidade de nós mortais e vamos falar agora da felicidade para quem tem formação técnica, o outro tipo que o Bertrand cita aqui para nós. Então ele fala dessa outro tipo de felicidade, ele coloca o seguinte, onde é que está? Aqui, da felicidade, me perdi aqui na minha marcação. Ele fala que a felicidade tecnicista, vamos dizer assim, para as pessoas que são mais técnicas, elas são... Vou começar aqui do que ele coloca. Ele fala: a razão para ter essa felicidade é que os componentes superiores de sua inteligência estão inteiramente absortos no trabalho e não conseguem imircutir-se em regiões onde não tem o que fazer. A pessoa tecnicista exerce uma atividade em que aproveita ao máximo suas faculdades e consegue resultados que não parecem importantes apenas para eles, mas também para o público em geral, embora este não entenda uma palavra do que o digam, né? Quando é uma coisa muito, muito específica. Então, ele está querendo dizer que também existe felicidade, você pode encontrar essa felicidade no seu trabalho, seja ele específico do específico do específico, né? Porque quando você está trabalhando, você está tendo uma formação, você também está com um foco em algo que lhe desafia todos os dias. Deixa eu tomar um golinho d'água. E o que significa isso? Que é muito importante você ter claro o seu propósito de vida. Ou seja, ser a pessoa certa no trabalho certo, né? Não é à toa que dizem que se você trabalha no que você gosta verdadeiramente, você na verdade nunca vai ter que trabalhar na tua vida, né? Afinal, você não vai estar realizando essa tarefa simplesmente pelo dinheiro para poder sobreviver. Você vai estar realizando essa tarefa por uma questão de realização pessoal, né? Por algo que te desafia todos os dias, algo que te desperta um interesse genuíno e que lhe faz bem. E que de quebra te dá um dinheiro em retorno, né? Te traz um retorno financeiro. Então, ele fala adiante aqui de um exemplo, gente, eu vou ter que ler, tá? Do conquiliologista, que é a pessoa que estuda conchas. Ele falou que conheceu uma pessoa que era um conquiologista, ele fala de outros trabalhos específicos aqui também. Nunca tinha ouvido essa palavra, fui pesquisar no Google, né? O senhor Google nos ajuda muito nesse aspecto. E ele falou que essa pessoa que estudava conchas era extremamente feliz. Ele não sabia exatamente para que essa pessoa estava estudando concha, mas assim não é também com pessoas que estudam plantas e de repente descobre a cura para sei lá o quê? E essa pessoa estava extremamente feliz, realizada, porque ela tinha um genuíno interesse em estudar conchas e aquilo era o trabalho dela, né, fortuitamente, e estava extremamente feliz, né? Então, interessante isso que ele fala da gente aliar o nosso propósito de vida, o nosso interesse em algo que nos desafie também no trabalho. Então, a gente tem esses dois tipos de felicidade que ele coloca aí para nós, tá? E mais para frente, o Bertrand ele vai colocar para nós, novamente, que eu já falei aqui um pouquinho, da formação dos adolescentes, tá? Então, ele vai falar novamente, e eu achei interessante o contraponto dele aqui. Ele vai falar novamente para nós dos adolescentes e das crianças. O que apareceu Ikigai aqui? Socorro!
Me adiantei no termo aqui. Mas ele vai falar que os jovens orientais, na visão dele, são melhor inseridos na sociedade do que os jovens ocidentais e que por isso os jovens orientais têm menos crises de identidade e se sentem mais úteis, no sentido de mais incorporados à vida adulta. Ou seja, tem menos crises de infelicidade e são jovens mais felizes, né? Achei interessante essa afirmação do Bertrand, né, ele ter trazido de novo. Eu percebo que no livro ele é muito preocupado com a formação infantil, né, juvenil infantil. E lembrando que o livro foi escrito em 1930, eu não achei a referência de onde o Bertrand tirou essa conclusão, tá? Da onde que ele tirou que os adolescentes ocidentais são mais infelizes do que os adolescentes orientais. Mas lembrando que o Bertrand, filósofo renomado, tem prêmio Nobel e prêmio de um monte de coisa, realmente ele deve ter se baseado em algo, né? E o que eu posso dizer sobre isso hoje em dia é que, em específico, falando dos orientais, dos japoneses, eles têm muito forte na sua cultura a necessidade de descobrir desde cedo o seu propósito de vida. Não é à toa que eles possuem um método que eu adiantei aqui sem querer, que se chama Ikigai, tá? E o Ikigai, ele é um método japonês que te auxilia a descobrir o seu propósito de vida. E dessa forma, descobrindo o seu Ikigai, você consegue equilibrar todas as áreas da sua vida, familiar, trabalho, amorosa, pessoal, né? Então, para os japoneses, descobrir seu Ikigai desde cedo é desvendar a sua razão de viver, é identificar o motivo que faz te levantar todos os dias da cama. Muito legal, né? Então, inclusive, fazendo um merchan aqui, no meu curso sobre gestão do tempo, a gente trabalha o Ikigai, tá? Então, é uma metodologia bem legal. E acredito também no Bertrand, quando ele fala que os orientais inserem muito mais, preparam melhor o adolescente dessa transição para a vida adulta, justamente por terem muito forte essa questão do propósito. Então, também daí os adolescentes orientais, talvez seja por isso, estou supondo, tá? Não tenham tantas oscilações, né, de infelicidade. Ok? Então, ele vai continuar discorrendo aqui sobre a felicidade e ele vai falar que ela pode ser encontrada quando você tem interesse, certo? Falou sobre vários interesses em trabalhos manuais, você estar no trabalho, ser a pessoa certa no trabalho certo, e ele também que quando você pode encontrar a felicidade quando você tem um interesse em uma causa, seja política, religiosa, vamos excluir os casos extremistas aqui, né? Ou uma causa social, uma causa ambiental. Então, para mim isso fez muito sentido porque eu conheço várias pessoas que doam o seu tempo trabalhando como voluntários em ONG de animais, né? Pessoas que arrecadam ração, fazem campanha para fundos para arrecadar dinheiro para abrigo de animais. Mesmo pessoas que são voluntárias em ONGs de proteção às crianças em situação de vulnerabilidade, né? Pessoas que estão em ONGs ambientais, tem Greenpeace, tem um monte de ONG aí para a gente falar, né? WWF aí. Pessoas que participam daí, vamos ampliar, para movimentos de vegetariano, movimentos feministas, movimentos antirracistas e por aí vai, e tantos outros, né? Então, a gente novamente vê que o centro da felicidade, a felicidade, ela orbita dentro do interesse naquilo que faz a pessoa feliz, né? Agora eu fui redundante, que a felicidade ela tá atrelada naquilo que a pessoa tem um interesse genuíno, naquilo que a pessoa gosta de fazer, naquilo que atrai, naquilo que é o seu propósito de vida, naquilo que ela identifica como meta de vida, o que ela gosta de fazer, né? E ele também fala da felicidade quando a pessoa pratica um hobby, né? Praticar um esporte ou de repente colecionar selos ou qualquer outra coisa, hobby, né? Fazer pintura, clube do livro, como é o nosso caso, né? E pegando aqui o exemplo do esporte, eu consigo ver isso bem claramente, né? Como eu pratico beach tennis, já pratiquei
tenista há muitos anos, joguei um pouquinho de vôlei, depois fui pro basquete. Então é muito interessante no beach tênis quando a pessoa inicia, porque é um desafio, né? É uma coisa assim, nossa, raquete, muita coisa para coordenar. Tem gente que desiste porque acha, né, difícil, mas a maioria continua. Então é muito legal quando a gente vê a pessoa fazendo aula e conforme ela vai evoluindo, é nítido a felicidade e a empolgação, porque a pessoa começa a querer fazer mais, jogar mais, fala, poxa, eu tô vendo que eu tô evoluindo, eu tô me desafiando e isso tá me dando um senso de propósito, de saúde, de integração, de sociabilidade. Então é muito legal a gente ver isso quando a pessoa se encontra, né, num hobby, num esporte, como é o caso do beach tennis que a gente vê, e ela se desafia e dali vem uma fonte de felicidade, né? Então isso é bem interessante também do hobby. Então, novamente, aqui a gente tem a questão do desafio, como isso é importante, né? Em uma sociedade que fala, que tenta, né, tirar todos os desafios das nossas crianças. A gente não deixa as crianças, a gente tenta, assim, ao máximo que as nossas crianças não tenham frustrações, sendo que tudo bem, tem frustração que a gente tem que cuidar, mas é importante que nossas crianças sejam desafiadas, né? Uma criança pequena, pensa, quando ela tem a idade para isso, você deixar ela descascar uma fruta. Nossa, você está dando autonomia para ela. Olha a felicidade dela conseguir pegar uma fruta e conseguir comer e não ter que pedir para o pai e para a mãe. Né? Uma criança quando desfralda, um adolescente quando consegue estudar por si próprio, né? E por aí vai. E o Bertrand, ele comenta aqui que o seu hobby... Não, gente, sério, Bertrand, sensacional. Um dia chegaremos lá. O Bertrand comenta do seu hobby, ele fala o seguinte: eu, por exemplo, coleciono rios. Sinto prazer em ter descido pelo Volga e ter subido pelo Yangtze e lamento bastante não conhecer ainda o Amazonas nem o Orinoco. Por mais simples que sejam tais emoções, não me envergonho delas. Ah, Bertrand, simples, né? Nossa, eu queria ter um hobby chique, ter dinheiro para viajar, para colecionar rios. Um dia a gente chega lá, mas eu achei o máximo, né? Ele coleciona a sensação, o sentimento de descoberta, de estar num local novo, né? Então, achei interessante também essa questão do Bertrand. E por último, e não menos importante, ele fala de um... Achei interessante, nunca tinha pensado por esse aspecto, apesar de depois vocês vão entender, de ter praticado. Achei interessante que ele fala aqui sobre a felicidade. O Bertrand, ele fala o seguinte, e por último, e não menos importante, ele fala que a felicidade básica depende sobretudo do que poderíamos chamar de interesse amistoso pelas pessoas e pelas coisas, né? Ou seja, o Bertrand, ele está falando aqui para nós no final dessa introdução, para nós levarmos uma vida mais leve. Em uma sociedade tão divergente, tão plural, como eu sempre friso aqui, como a gente vive, né, a de hoje, com pensamentos tão diversos, assim, religiões, culturas e tudo mais, integração de raças, etnias. Então ele fala para a gente ser menos crítico com as pessoas ao nosso redor, ter mais empatia pelas diferenças, tratando as pessoas com mais amabilidade, para que a gente dê mais foco nos aspectos positivos das pessoas e menos foco nos defeitos. Isso me fez refletir bastante, porque na atual conjectura da sociedade, a gente tende a fazer o contrário, não é mesmo? A gente tende a focar mais no defeito das pessoas, julgando-as, do que nos aspectos positivos. E a gente julga as pessoas como se a gente não tivesse defeito, como se a gente fosse a deusa maravilhosa do Olimpo, né? Então, sobre isso, sobre a gente ter um interesse amistoso por todas as pessoas e coisas, ele fala o seguinte: o interesse amistoso pelas pessoas é uma modalidade de afeto, mas não do tipo possessivo, que sempre busca uma resposta empática. Essa modalidade amistosa é não raro causa da infelicidade, que ele está querendo dizer se a gente não pratica, né, esse interesse amistoso. Aqui contribui para a felicidade é aquela que leva a pessoa a gostar de observar as outras e a encontrar prazer em seus traços pessoais, sem colocar obstáculos aos interesses e prazeres daquelas com que ela entra em contato, nem pretender adquirir poder sobre elas, ou mesmo obter sua admiração entusiasta.
A pessoa com esse tipo de atitude para com os demais será uma fonte de felicidade e uma fonte de amabilidade recíproca. Mas tudo tem que ser autêntico, não deve se basear no conceito de sacrifício inspirado pelo sentido de dever, né? Então, eu achei interessante essa abordagem do Bertrand, nós olharmos para as pessoas com um genuíno interesse, sem o senso crítico, focando no aspecto positivo e não somente no negativo, já que todos nós temos defeitos que precisam ser trabalhados, né? Eu vou dizer para vocês que eu achei um exercício bem audacioso, né? Já que a gente tem uma tendência de se aproximar somente das pessoas que nós temos afinidade. O que por um aspecto assim é muito bom a gente estar em volta de pessoas que gostam da gente, que compartilham das mesmas coisas, mas em contrapartida a gente gera um círculo de convivência restrito, que às vezes pode limitar o nosso crescimento mental, às vezes pode confundir um pouco o nosso senso crítico, porque é no contraste que a gente evolui. Lembra que a gente falou sobre contraste? Então pensa também como pode ser danoso para nós estarmos num círculo onde todo mundo fala amém, porque a gente fala, todo mundo bate palma, onde ninguém critica, onde todo mundo concorda com as mesmas coisas, a gente começa a se achar o dono da razão, o todo-poderoso sem defeito, né? Então, lá no meu Instagram eu fiz um clube do livro só sobre um dos livros de um dos estoicos. E os estoicos, eles falam dos pressupostos estoicos, eles falam que o universo, ele não é bom nem ruim, né? Que as coisas acontecem porque tem que acontecer e porque a gente tem que ter uma visão que o universo ele é pedagógico, que ele quer nos ensinar. Então, a partir do momento que a gente enxerga que o universo é pedagógico e que as situações ruins e as pessoas difíceis, elas vêm para nos ensinar, não fica um pouco mais leve a gente encarar o mundo assim? Enxergar as pessoas que julgamos difíceis como parte do nosso caminho de evolução e aprendizado? Meta 1, entender isso. Meta 2, colocar isso em prática, porque isso é bem difícil, né? Eu sei que é bem difícil. Então, assim, eu não tô falando aqui da boca para fora, porque por isso que eu falei que eu acho que é um exercício audacioso que o Bertrand propõe para nós, né? E em razão disso, eu vou dar um exemplo pessoal meu sobre essa situação, né? Como eu já venho estudando filosofia há um certo tempo, às vezes a vida coloca o universo coloca certas coisas para nós que a gente precisa aprender, né? Então, já agora, na minha vida adulta, não muito tempo atrás, havia no meu círculo de amizade, entrou uma pessoa com a qual eu não concordava em nada. Gente, mas era assim, em nada, tá? Nem com a conduta, nem com a personalidade, nem com a forma de lidar com as situações, que era assim muito diferente da minha pessoa. Eu achava ela muito grosseira, forçava a barra, uma pessoa assim muito imediatista, brava demais, o jeito que falava com as pessoas, assim. Então aquilo me incomodava profundamente, porque eu não queria um confronto. Eu achava que não valia a pena. Falava assim, eu tenho meu círculo de amizade aqui, eu tô num equilíbrio, sabe? Zen, não quero me indispor, vou ignorar essa pessoa, eu vou evitar essa pessoa. Só que daí, fazendo isso, o que que acontecia? Como a gente convivia no mesmo ambiente, inevitavelmente, por causa do nosso círculo de amizade, então eu passava uma mensagem de que eu era metida, né? Que eu era, tipo, soberba, assim, que eu me achava melhor que ela. Às vezes essa pessoa já me vieram contar que ela me falava isso e eu já escutei da boca dela. Mas a verdade era que eu não queria como amiga, porque ela era muito, muito diferente de mim, muito, muito diferente. Mas volta e meia a vida dava um jeito de colocar a gente uma no caminho da outra. E isso, gente, me irritava profundamente, tá? E eu dizia, olha, não é possível. Lembra de um dos tópicos da infelicidade lá da mania de perseguição, quando a gente se acha o centro do universo? Então, eu mesmo depois dos meus 30 anos já caí nesse
bendito, né? Eu falava, mas não é possível, essa pessoa tá sempre no meu pé, tá me perseguindo, nananã. Tudo que ela faz é para me irritar, né? Então, apesar de que, parentes, essa pessoa realmente fez coisas ruins para tentar me prejudicar, mas não quer dizer que tudo que ela fazia era para me prejudicar e tudo mais, né? Então, eu dava um foco muito grande para os defeitos dela, né? Muito, muito grande. E foi então que eu vi que eu estava ficando uma pessoa chata, estava ficando uma pessoa reclamona, não estava gostando de mim com essa situação. A forma como eu estava lidando estava me incomodando e estava me gerando vários problemas, né? E foi aí que me deu uma amiga falou uma coisa, outra falou uma coisa, e eu estudando e tal, eu falei, a vida, o universo está me mandando uma prova e eu preciso aprender com ela. Lembra? A consciência se dá no contraste. Eu falei, eu preciso mudar a minha forma de lidar com ela. Não é ela que tem que mudar, sou eu. Eu que tenho que mudar. A forma como eu lido com ela é que tem que mudar. E quando eu alterei o meu modelo mental e quando eu passei a vê-la com essa amistosidade, que até então eu não sabia desse termo do Bertrand, quando eu me resolvi internamente e passei a ver também os aspectos positivos dela, parece mágica, mas eu parei de me incomodar tanto com ela, com certas coisas que ela fazia. E, gente, tudo mudou, tá? Mudou mesmo, tá? Eu parei de dar tanta importância para o que eu julgava ser um defeito dela. Então, eu mudei muito a minha forma de lidar com ela, e mudei até minhas atitudes e a minha modelagem mental. E sabe o que foi engraçado? O que aconteceu depois? A gente começou a ter um certo nível de convivência, uma certa distância sempre é bom daquelas pessoas que são muito diferentes de nós, mas não tanta distância, né? Uma distância onde a gente ainda possa fazer uma troca e aprender, né? Mas a gente começou a conviver juntas e não muito tempo depois, essa pessoa se mudou. E eu nunca mais a vi. Então, olha só como o universo age. Porque demorou, tá? Foi um teste para mim, gente. Porque essa pessoa realmente ela não me descia de jeito nenhum, então demorou para eu fazer esse trabalho interno. Foi mais de um ano. Mas impressionante quando eu me resolvi realmente, que nem o Bertrand fala, não foi com interesse, foi de uma forma assim genuína, que eu fiz isso de coração mesmo, que eu mudei essa forma de vê-la, a pessoa foi embora e tudo certo, e as coisas se resolveram, né? As coisas começaram a funcionar. E impressionante que depois que eu fiz essa resolução interna, eu realmente voltei a ficar muito feliz. Então foi um baita desafio que eu superei e que hoje em dia agora eu sei que eu consigo lidar melhor com as pessoas que são tão diferentes de mim e que eu não preciso afastá-las, eu preciso enxergá-las como uma evolução, que eu preciso entendê-las, olhar com amorosidade, porque elas não são todas ruins. Assim como muitas vezes elas me veem, eu tenho defeitos, mas eu não sou toda ruim, a Natália não é perfeita. Eu tenho defeitos e qualidades, né? Então, foi um baita exercício para mim, tá? Então, aí um exemplo pessoal meu, e eu digo para vocês, foi difícil, tá? Suava até de nervoso. Então, para finalizar, o Bertrand nos deixa o seguinte. Ele fala o seguinte para nós. Ele fala: o segredo da felicidade é este, que seus interesses sejam os mais amplos possíveis e que suas reações às coisas e às pessoas que lhe interessam tornem-se, na medida do possível, amistosas e não hostis. Que dessa forma a gente vai pela vida mais leve e conduz as coisas de uma forma mais tranquila, mais feliz. Gostaram da introdução? Essa foi a nossa introdução. No próximo vídeo nós vamos entrar nas causas da felicidade. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, compartilhe, né? E para quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui para receber conteúdos exclusivos no e-mail do Clube do Livro. Tchau, até a próxima!